De qual cidade e país você está assistindo? Deixa nos comentários antes de continuar, porque essa história vai te deixar com a cabeça girando. Antes de tudo, preciso te contar o que eu fiz quando vi aquele carro estacionado na frente da minha casa. Eu não bati no portão. Não liguei para ela. Não xinguei ninguém. Fui até o carro, sentei no banco do motorista, coloquei a chave na ignição e fiquei ali parado por uns 2 minutos ouvindo o motor funcionando sem ir a lugar nenhum. Como alguém que chegou num destino que não pediu para chegar. Guarda essa cena. A gente vai voltar a ela. Meu nome é Rafael. Tenho 41 anos, trabalho como engenheiro eletricista numa empresa de infraestrutura, e durante 12 anos fui casado com a Mariana, que é professora universitária de literatura comparada. 12 anos. Para você ter uma ideia do quanto essa conta é pesada, nosso filho mais novo tinha 2 anos quando a gente casou, e hoje ele está no 2º ano do ensino médio. A Mariana e eu construímos uma vida que por fora parecia exatamente o que era: sólida, real, sem exibicionismo. Morávamos numa casa própria num bairro tranquilo de Belo Horizonte, os dois trabalhando, os dois contribuindo, os dois com as respectivas irritações recorrentes que qualquer casamento de longa duração acumula. Ela reclamava que eu não fechava a gaveta da cozinha até o fim. Eu reclamava que ela deixava os livros por toda a casa sem nenhum sistema lógico. Eram reclamações pequenas que eu adoraria ter de volta. A vida com ela tinha uma qualidade específica que é difícil de descrever para quem nunca viveu com uma pessoa que ama literatura de verdade. Ela lia em voz alta às vezes, não para mim especificamente, mas como quem pensa em voz alta usando palavras de outra pessoa. Eu acordava às vezes de madrugada com a voz baixa dela no outro cômodo lendo alguma coisa que ela não conseguia largar. No começo do casamento isso me irritava levemente. Com o tempo virou parte do que eu chamava de casa. Então deixa eu te contar sobre o Tiago. Tiago Drummond. Professor do departamento dela na universidade. Especialista em narrativa contemporânea, 37 anos, divorciado. Eu o conheci pessoalmente 3 vezes antes de entender o que ele representava na vida da minha esposa. A primeira vez foi numa confraternização do departamento, um jantar informal a que eu fui acompanhando a Mariana. Ele era o tipo de pessoa que domina um ambiente pela via da inteligência, não pela extroversão. Falava com precisão, ouvia com atenção, fazia perguntas que mostravam que estava de fato processando o que o outro dizia. Eu não o achei ameaçador. Achei inteligente. Fiz uma nota mental de que ele era do tipo que se dá bem com a Mariana, que tem pouca paciência para conversa rasa. A segunda vez foi num seminário acadêmico que ela me pediu para ir porque haveria uma apresentação dela como parte de um painel. Eu fui. Sentei na plateia. Ele estava no mesmo painel, apresentou antes dela, e quando ela começou a falar eu percebi que ele prestava uma atenção específica no que ela dizia, do tipo que vai além da cortesia de colega. Não era invasivo, não era exagerado. Era a atenção de quem está genuinamente interessado, com um interesse que já passou do profissional. Eu arquivei aquilo numa gaveta que não abri por um tempo. A terceira vez foi num sábado à tarde, aqui na minha rua. Eu voltava de uma visita técnica a uma obra que tinha tido um problema no fim de semana e que precisava de avaliação presencial. Eram quase 6 da tarde quando entrei na rua de casa. E vi um carro que não reconhecia estacionado na frente do portão. Um Honda Civic prata, relativamente novo, com adesivo da universidade no para-choque traseiro. Parei o carro uns 3 casas antes do meu portão. O que acontece no seu corpo quando você está prestes a confirmar algo que você sabia mas ainda não sabia que sabia é difícil de traduzir em palavras. O coração não acelera. A raiva não explode. É mais parecido com um frio específico que começa no centro do peito e se espalhado para fora devagar, como tinta em água. A cabeça fica estranhamente clara, despida de ruído, processando só o que está na frente. Fiquei uns 30 segundos observando a casa do banco do motorista. As luzes do 2º andar estavam acesas. A janela do quarto. Eu me lembro de olhar para aquela janela e pensar numa frase que não tinha nenhuma emoção no tom, só observação. Essa janela é a mesma que eu troquei o vidro ano passado quando meu filho chutou uma bola do lado errado. Não sei por que esse foi o pensamento que veio. Mas foi. Coloquei o carro em marcha ré, saí da rua silenciosamente e fui estacionar a 2 quarteirões de distância. Peguei o celular. Olhei para a tela por um tempo sem fazer nada. Depois disquei para o número do meu irmão mais velho, o Gustavo. Ele atendeu no 2º toque com a voz de quem estava vendo televisão. Eu disse: preciso que você venha aqui. Ele conhece minha voz melhor do que qualquer pessoa no mundo, e disse: estou saindo agora. Esperei o Gustavo no carro. Demorou 18 minutos. Chegou, estacionou atrás de mim, saiu do carro dele, entrou no meu pela porta do passageiro. Ficou me olhando sem dizer nada por um momento. Eu disse: tem um carro na frente da minha casa que não é meu e não é dela e a janela do nosso quarto está acesa. O Gustavo ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois disse: tá. O que você quer fazer? Essa pergunta. Eu ainda penso nessa pergunta. Porque a resposta óbvia era entrar e confrontar. E eu sei que é a resposta que a maioria das pessoas daria. Mas eu fiquei ali olhando para frente e pensei: se eu entrar agora, eu sei exatamente o que vai acontecer. Gritos.
negação, descontrole. E no fim do dia, eu ainda não vou saber a verdade do que eu preciso saber. Disse pro Gustavo, quero esperar. Ele não concordou nem discordou. Ficou no banco do passageiro. Esperamos 40 minutos. Às 6h42, o portão da minha casa se abriu. O Thiago Drummond saiu andando com aquela postura controlada de quem está tentando parecer casual em situação que não é. Chegou no Civic prata. Abriu. Entrou. Saiu. O Gustavo estava me olhando. Eu estava olhando pro carro sumindo no final da rua. Não disse nada por um tempo. Depois disse, obrigado por vir. Gustavo disse, você vai entrar agora? Eu disse, vou. Saí do carro. Andei até o portão. Abri com a minha chave como qualquer dia normal. Entrei. Fechei o portão atrás de mim. A Mariana estava na cozinha quando eu entrei, de costas, mexendo em alguma coisa no fogão. Ela ouviu os meus passos e disse, sem se virar, que o jantar estava quase pronto. Eu coloquei a chave na fruteira, como faço todo dia, e disse, tá bom. Sentei na mesa da cozinha. Ela se virou com uma panela na mão, me viu sentado, e disse que você chegou cedo. Eu disse que a visita técnica terminou antes do previsto. Ela assentiu, voltou pro fogão. A gente jantou juntos naquela noite. Os dois. Em silêncio que era do tipo de todos os outros silêncios que a gente tinha em jantar de semana, quando os filhos não estavam em casa, quando nenhum dos dois tinha energia para preencher o espaço com conversa. Mas dessa vez o silêncio tinha outro peso. E só eu sabia disso. Aquela noite foi a mais longa da minha vida adulta. Deitei na mesma cama que ela. Ouvi a respiração dela ficando mais pesada enquanto ela adormecia. Fiquei olhando pro teto no escuro até as 2 da manhã, e durante esse tempo fiz uma coisa que provavelmente não era o que a maioria das pessoas faria no meu lugar. Tentei construir um histórico honesto do que eu sabia e do que eu achava que sabia sobre o meu próprio casamento. Porque aqui está a parte mais difícil de admitir. A que eu evitei admitir por muito tempo, inclusive para mim mesmo. Os sinais estavam lá. Não de forma gritante, não do jeito que aparece nos filmes, com mensagem aberta no celular ou batom no colarinho. Era mais sutil do que isso. Era a qualidade da presença dela em casa nas últimas semanas, uma leveza que não era da convivência mas que parecia importada de algum outro lugar. Era o tom de voz que ela usava quando citava o trabalho do Thiago em conversa sobre o departamento, aquele tom específico que você usa quando quer que algo pareça casual mas que deixa transparecer que não é casual. Era o fato de que ela tinha passado a sair mais, com mais frequência, com mais propósito, e eu tinha atribuído tudo ao semestre mais intenso, às reuniões de departamento, ao projeto de pesquisa que ela estava desenvolvendo. Eu queria acreditar nessas explicações. E o problema com querer acreditar é que você começa a processar as informações de forma seletiva, filtrando o que não cabe na narrativa que você escolheu adotar. De madrugada, olhando pro teto, eu parei de filtrar. Vi tudo de uma vez. Cada momento, cada texto que ela demorou para responder, cada noite que ela ficou acordada depois que eu fui dormir, cada reunião que durou mais do que parecia razoável. Não era paranoia montando um cenário inexistente. Era memória devolvendo o que eu tinha guardado na prateleira mais alta. Quando o dia amanheceu e a Mariana se levantou para preparar o café, eu ainda estava acordado. Ela me viu com os olhos abertos e disse que você não dormiu. Eu disse que não. Ela me perguntou se estava tudo bem. E aí aconteceu uma coisa que eu não planejo e que só entendo em retrospecto. Em vez de explodir, em vez de jogar tudo na mesa ali às 6 da manhã, eu disse que estava tudo bem, que só estava pensando no projeto. Ela assentiu, foi fazer o café. Eu precisava de mais um dia. Precisava entender o que eu queria antes de deixar a situação tomar uma forma que eu não teria controle depois. Esse dia foi o dia mais difícil que já vivi no silêncio. Fui ao trabalho. Fiz o que tinha para fazer. Respondi e-mail, participei de reunião, assinei relatório. Tudo de modo automático, com a parte consciente da minha cabeça habitando outra conversa inteiramente. Na parte da tarde liguei para o advogado que me atendia em questões de empresa, o Rodrigo, e perguntei, sem entrar em detalhe, se ele conhecia alguém da área de direito de família. Ele disse que sim e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que era precaução, que provavelmente não precisaria de nada mas se queria ter o contato. Ele não pressionou. Me mandou 2 nomes por mensagem 20 minutos depois. No caminho para casa naquela tarde eu parei num café perto do trabalho e fiquei lá por 45 minutos tomando um expresso que esfriou sem que eu prestasse atenção. Estava escrevendo num papel, aquelas anotações que a gente faz quando precisa organizar o pensamento de forma mais concreta do que deixar circular na cabeça. Não era uma lista de acusações. Era mais uma tentativa de entender o que eu queria do outro lado disso tudo. Queria salvar o casamento? A resposta honesta era não sei, e eu sabia que não sei era uma resposta que eu precisava respeitar em vez de forçar numa direção só por inércia de 12 anos. Queria saber a verdade? Sim. Sem negação, sem história editada. A verdade. Queria que ela soubesse que eu sabia? Sim.
Não como uma arma, mas porque ficar carregando aquilo sozinho enquanto ela não sabia que eu sabia criava um desequilíbrio que eu não conseguia sustentar. Voltei para casa. Ela estava na sala com um livro quando entrei. Olhou para mim por cima das páginas com o sorriso habitual de quem está confortável no próprio espaço. Eu devolvi o sorriso, fui até a cozinha, enchi um copo d'água, voltei para a sala, sentei na cadeira em frente ao sofá onde ela estava. Ela abaixou o livro levemente quando percebeu que eu não estava passando. Eu disse, preciso conversar com você sobre ontem. O livro desceu mais. Ela ficou me olhando. Disse, eu vi o carro dele quando cheguei. Fiquei no meu carro esperando e vi quando ele saiu. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios que a gente tinha dividido em 12 anos. Era o silêncio de duas pessoas que sabem que o que existe antes desse momento não volta depois dele. Ela colocou o livro na mesa de centro com um cuidado que ela talvez nem percebesse que estava tendo. Ficou com as mãos no colo. Olhou para as mãos. Depois olhou para mim. Não disse que não era o que eu estava pensando. Não disse que era só um amigo. Não construiu narrativa. Ficou em silêncio por uns 15 segundos que foram os mais honestos da conversa inteira antes de qualquer palavra ser dita. Então disse, eu sei que não existe nada que eu possa dizer que muda o que você viu. Eu disse, não estou pedindo que você mude o que eu vi. Estou pedindo que você me diga a verdade. A conversa que veio depois durou 3 horas e meia. Começou na sala, foi para a cozinha quando a gente precisou de café que nenhum dos dois bebeu direito, voltou para a sala, e terminou com os dois sentados no chão encostados na base do sofá porque em algum momento as cadeiras pareceram formais demais para o que estava sendo dito. Ela me contou que tinha começado uns 5 meses antes, gradualmente, dentro de um contexto de convivência profissional intensa. Que não tinha sido uma decisão, tinha sido uma série de pequenas não decisões, de deixar acontecer o que estava acontecendo sem nomear. Que tinha tentado criar distância e que a distância tinha durado 2 semanas antes de colapsar. Ela me disse que me amava. Eu acredito que era verdade. E esse é o aspecto mais complicado de tudo isso, porque amor e traição não se excluem do jeito que a gente aprende que excluem. Elas coexistem de formas que nenhuma música popular e nenhum filme de romance preparou você para lidar. Eu perguntei se ela queria terminar o casamento. Ela demorou para responder. Aquela demora foi mais informativa do que qualquer palavra que veio depois. Disse que não sabia. Que estava num estado de confusão que ela mesma não sabia como organizar. Que o que sentia por mim era real e que o que tinha acontecido com o Tiago também era real e que ela não sabia como fazer essas duas coisas caberem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu fiquei olhando para ela por um tempo depois que ela terminou. Tem uma coisa que acontece quando você está ouvindo uma verdade que é ao mesmo tempo a coisa que você precisava ouvir e a coisa que mais dói. Uma espécie de clareza que é quase anestesia, onde tudo fica muito definido e muito lento ao mesmo tempo. Eu estava sentindo isso. Disse que precisava de um tempo para pensar. Que ia dormir no quarto do meu filho mais velho que estava na casa da avó. Que a gente ia conversar de novo, mas não naquela noite. Ela disse que entendia. Fui para o quarto do Mateus. Deitei na cama pequena dele, olhei para o pôster de astronauta que ele tinha colado na parede com 12 anos e que ainda estava lá com 15, e fiquei pensando numa porção de coisas ao mesmo tempo e em nenhuma coisa específica. A semana seguinte foi a mais estranha que já vivi dentro da minha própria casa. A gente continuou morando no mesmo espaço, porque a saída imediata de um dos dois não era logisticamente simples e porque nenhum dos dois queria que a situação explodisse na frente dos filhos antes de a gente ter alguma clareza sobre o que estava acontecendo. Construímos uma convivência de cordialidade fria que era ao mesmo tempo civilizada e completamente artificial. 2 pessoas navegando um apartamento que tinha sido espaço compartilhado por mais de uma década com a leveza forçada de colegas de trabalho que tiveram uma briga séria. Nessa semana eu liguei de volta para o Rodrigo e pedi os contatos dos advogados de família. Não porque tivesse decidido o divórcio, mas porque precisava de informação. Precisava entender o que eu tinha, o que eu poderia ter, o que os filhos precisariam, o que a casa representava legalmente. Informação não é decisão. Mas decisão sem informação é desespero. Conversei com uma das advogadas, a doutora Paula, numa tarde. Ela foi direta, sem drama, me explicou o que precisava ser explicado. No final da conversa ela disse uma coisa que ficou na minha cabeça: o senhor não precisa tomar nenhuma decisão agora. O que precisa é de clareza sobre o que quer, e clareza leva o tempo que levar. Eu disse que tinha ouvido isso antes, de outras pessoas, de outros contextos, e que sempre parecia fácil de falar. Ela disse que sabia. E que era verdade do mesmo jeito. Na quinta-feira daquela semana, enquanto a Mariana estava na universidade, eu entrei no nosso quarto e fiquei parado na porta por um tempo sem entrar de verdade. Olhei para a cama arrumada, para a pilha de livros do lado dela, pro despertador que a gente tinha comprado juntos numa viagem a Gramado 6 anos atrás porque ela tinha esquecido o carregador do celular e não ia conseguir usar o alarme. Coisas pequenas. A vida é feita de coisas pequenas que você só percebe o peso quando está de fora. Entrei. Sentei na beira da cama do meu lado. Fiquei assim por uns 10 minutos sem pensar em nada articulado, só deixando o ambiente existir em volta de mim.
Quando saí do quarto eu tinha tomado uma decisão que não era nem separação nem perdão, porque achei que precisava de mais do que uma semana para tomar qualquer uma dessas decisões com honestidade. Propus terapia de casal. Não como condição para ficar, não como punição, não como protocolo de reconciliação garantida. Mas como espaço onde a gente pudesse dizer as coisas sem que cada frase virasse o início de uma guerra. Ela disse que sim imediatamente, sem negociar, sem pedir tempo. Esse sim imediato me disse algo. Começamos na semana seguinte com uma terapeuta chamada Vera, que tinha o dom específico de fazer as perguntas certas na hora errada, do tipo de pergunta que você está evitando e que ela coloca no meio da conversa com uma calma que não tem nada de gentil. Na segunda sessão ela me perguntou, diretamente, o que eu esperava daquele processo. Eu disse que queria entender se o casamento que a gente tinha era real ou se era a versão que eu tinha construído na minha cabeça ao longo de 12 anos. Ela perguntou qual era a diferença. Eu fiquei em silêncio por um tempo antes de responder. Disse que a versão real inclui as partes que eu não vi. E eu precisava saber se as partes que eu não vi eram exceção ou eram um padrão. A Mariana estava do meu lado ouvindo isso. Ela disse, com uma voz que era mais quieta do que o habitual dela, que as partes que Rafael não viu eram exceção. Que o que existia entre a gente era real. Que o erro que ela tinha cometido era real também, e que ela não sabia como fazer essas duas coisas caberem numa narrativa que fosse justa para mim. A terapeuta ficou em silêncio por um momento depois disso. Depois disse, não precisa caber numa narrativa que seja justa. Precisa caber numa decisão que seja honesta. Passamos 3 meses em terapia. 3 meses de sessões semanais que eram às vezes produtivas e às vezes dolorosas e às vezes simplesmente cansativas, como qualquer processo de revisão de algo complexo que você não quer que precise de revisão. O que emergiu ao longo desse tempo não foi uma resolução limpa, não foi o tipo de desfecho que você recebe numa série onde tudo se encaixa no episódio final. Foi algo mais parecido com clareza gradual sobre o que cada um de nós tinha sido e não tinha sido naquele casamento. Eu descobri coisas sobre mim mesmo que não sabia antes. Que em algum ponto dos 12 anos eu tinha parado de fazer certas perguntas porque as respostas me satisfaziam e preferi não verificar se elas ainda eram verdadeiras. Que o tipo de estabilidade que eu valorizava podia às vezes ser confundido com ausência, com espaço que a rotina não preenche mas que precisa ser preenchido por presença real. Que eu tinha assumido que a Mariana estava bem com o que tínhamos sem perguntar se estava. Essas descobertas não justificam o que aconteceu. Quero deixar claro porque é fácil distorcer isso numa direção que não é justa. O que ela fez, a forma que ela escolheu, a presença daquele homem dentro da minha casa, isso foi uma decisão dela com consequências reais. Mas responsabilidade não é uma conta de soma zero onde um lado ter parte apaga o outro. No fim dos 3 meses de terapia, a Vera nos fez uma pergunta que nenhum dos dois esperava e que ficou na sala por um tempo antes de qualquer um falar. Se vocês se conhecessem hoje, sem o histórico de 12 anos, sem os filhos, sem a casa, sem tudo que existe como estrutura, vocês escolheriam um ao outro? Eu fiquei olhando para Mariana. Ela ficou me olhando. E eu vi no rosto dela uma coisa que reconheci de um tempo que estava longe, a incerteza de quem está sendo honesta em vez de estratégica. Ela disse, não sei. Eu disse, eu também não sei. A Vera disse que essa era provavelmente a coisa mais honesta que qualquer um dos dois tinha dito em 3 meses. Decidimos separar. Não de forma explosiva, não com a catarse dramática que as histórias de traição costumam ter como desfecho. Foi uma decisão tomada de forma adulta entre duas pessoas que passaram 3 meses tentando ser honestas sobre o que tinham e o que queriam, e que chegaram à conclusão de que o que tinham não era mais o suficiente para nenhum dos dois, não do jeito que precisava ser para justificar continuar. O processo legal levou quase 1 ano. A doutora Paula foi precisa e humana ao mesmo tempo, que é uma combinação rara. Resolvemos as questões da casa, da guarda, das finanças sem guerra, com o tipo de frieza cooperativa de duas pessoas que ainda se respeitam mesmo sem se amar da forma que amar exige para um casamento funcionar. Os filhos souberam. Essa foi a parte mais difícil, não o processo legal, não a divisão de bem, não a mudança de endereço. Foi sentar com 2 adolescentes e ser honesto sobre o fato de que a família que eles conheciam estava mudando de formato sem que eles tivessem pedido isso. Meu filho mais velho, o Mateus, ficou em silêncio quando contamos. Depois perguntou se a culpa era da mãe. Eu disse que as coisas raramente têm culpa só de um lado. Ele ficou me olhando com aquela expressão de adolescente que está avaliando se você está sendo honesto ou político. Depois disse que entendia e foi pro quarto. O mais novo, o Bento, chorou. Ficou abraçado na mãe por um tempo. Depois veio me abraçar também. Essa capacidade das crianças de dividir o afeto mesmo quando estão com raiva é uma das coisas mais notáveis que já presenciei. Saí da casa onde moramos por 11 anos num sábado de manhã com 4 caixas de coisas que eram inequivocamente minhas e com a consciência de que tudo que ficou pertencia tanto a mim quanto a ela, mas que pertencer não é a mesma coisa que precisar carregar. Morei por 6 meses num apartamento alugado que era funcional e impessoal do jeito que apartamentos de transição são.
Depois encontrei um lugar que foi ficando meu de verdade, aos poucos, com as escolhas que você faz quando está decorando sem precisar negociar com outra pessoa o tempo todo, o que é simultaneamente libertador e melancólico de um jeito que você não consegue separar muito bem. Sobre o Thiago Drummond, soube, por via de informação que não procurei mas que chegou, que o relacionamento entre ele e a Mariana terminou alguns meses depois da separação. Não tenho nenhum sentimento específico sobre isso. Não é satisfação, não é pena. É só mais uma informação sobre uma história que já não é mais minha de gerir. A Mariana e eu coparentamos. Essa é a palavra que se usa e que ao mesmo tempo precisa e insuficiente, porque coparentar é uma prática que exige de duas pessoas uma maturidade específica que é diferente de amar e diferente de tolerar. É um trabalho. E a gente faz esse trabalho, porque os filhos não pediram para existir dentro de nenhuma das escolhas que os adultos fizeram. Às sextas-feiras eu busco o Bento, que ainda não tem carteira, e quando chego na frente da casa que era minha luz do segundo andar às vezes está acesa. E eu olho para aquela janela, a mesma que eu troquei o vidro quando meu filho chutou a bola do lado errado, e sinto uma coisa que ainda não aprendi a nomear com precisão. Não é saudade exatamente. É mais parecido com o reconhecimento de uma vida que existiu de verdade e que terminou de verdade, e que essas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo sem se contradizer. Tenho 41 anos. Não tenho certeza sobre o que vem depois, o que vai construir, com quem, de que forma. Essa incerteza, que antes me parecia um problema a resolver, foi se tornando ao longo dos últimos meses uma coisa diferente. Mais parecida com espaço do que com vazio. E o carro estacionado na frente da minha casa naquela tarde, o Civic prata com o adesivo da universidade, ainda aparece às vezes quando estou perto de dormir. Mas ultimamente quando aparece, o que sinto não é mais o frio do centro do peito se espalhando para fora. É algo mais próximo de gratidão pela clareza que aquele momento me deu, mesmo que a clareza tenha custado o que custou. A vida não é justa. Mas às vezes ela é honesta. E honestidade, aprendi, é mais rara e mais valiosa do que justiça. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir isso tudo. Deixa nos comentários o que você teria feito naquela tarde, quando viu aquele carro estacionado na frente de casa. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente, e eu tenho curiosidade para saber a sua. Se essa história te tocou, se fez você pensar em alguma coisa sobre os seus próprios relacionamentos, sobre o que a gente vê e o que escolhe não ver, compartilha com alguém que precise ouvir. E se ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever porque a gente tem mais histórias como essa vindo por aí, histórias reais sobre escolhas difíceis e sobre o que fica depois delas. Mas antes de ir embora, deixa eu te contar mais uma coisa. A que eu não contei ainda porque precisava que você chegasse até aqui para entender o contexto dela. 3 semanas depois de me mudar para o apartamento novo, numa noite de terça-feira que não tinha nada de especial, eu estava sentado na varanda do meu apartamento com um copo de chá que tinha esfriado sem eu perceber. Não estava pensando em nada específico. Só estava sentado, ouvindo o barulho de uma cidade que não parava, com o tipo de quietude interior que a gente só encontra quando parou de lutar contra o silêncio. O meu celular vibrou. Era uma mensagem do Matheus, meu filho mais velho. Dizia o seguinte: pai, você tá bem? Eu fiquei olhando para essa mensagem por um tempo antes de responder. Meu filho de 16 anos, que tinha ficado em silêncio quando contamos, que tinha feito aquela pergunta sobre culpa e depois foi pro quarto, que eu não sabia exatamente o que estava pensando porque adolescentes guardam dentro com uma eficiência assustadora, tinha mandado essa mensagem às 10h30 de uma terça-feira. Digitei: tô bem, filho. Por que pergunta? Ele demorou uns 2 minutos. Depois disse: fui no teu apartamento novo ontem na cabeça. Imaginei como devia ser. Fiquei com saudade. Eu fiquei com os olhos numa parte da mensagem que doeu mais do que eu esperava. Fui no teu apartamento novo ontem na cabeça. Respondi: você pode ir no apartamento novo de verdade quando quiser. Não precisa ser só na cabeça. Ele mandou um emoji de joinha. Depois mandou: boa noite, pai. Eu disse: boa noite, filho. Fechei o celular. Olhei pro barulho da cidade lá embaixo. E chorei pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, não de raiva, não de tristeza exatamente, mas daquele jeito que você chora quando algo que estava represado finalmente encontra saída e você percebe que o represamento estava te custando mais do que a saída vai custar. No sábado seguinte o Matheus veio me visitar no apartamento novo pela primeira vez. Ficamos 2 horas montando uma estante que eu tinha comprado desmontada e que tinha instruções escritas num idioma que eu tinha certeza que não era português nem inglês. A gente ficou xingando as instruções em conjunto, do jeito que pai e filho às vezes precisam xingar alguma coisa juntos para que o ambiente entre eles fique menos formal. Quando a estante ficou pronta, a gente ficou olhando para ela por um momento. O Matheus disse: ficou torta do lado direito. Eu disse: é artesanal. Ele deu uma risada. Uma risada pequena, quase para dentro, do tipo que escapa quando a pessoa está sozinha e algo a surpreende de um jeito bom. Eu reconheci aquela risada. Era a risada da mãe dele. E em vez de doer, daquela vez, eu só pensei: que bom que ele tem isso dela. A gente pediu pizza e ficamos até tarde jogando um videogame antigo que eu tinha achado numa caixa na mudança. Ele ganhou todas as partidas.
Eu disse que estava perdendo de propósito. Ele disse que sabia que não estava. Tinha razão. Não estava. Às 11 da noite ele falou que precisava voltar, que tinha escola no dia seguinte. Eu o levei até o ponto de ônibus porque ele insistiu que não precisava de carona. No caminho de volta para o apartamento, andando sozinho nas ruas do bairro novo que ainda estou aprendendo, eu pensava naquelas horas da noite de terça olhando pro teto do quarto de hóspedes lá na outra casa, fazendo o histórico honesto de tudo que eu sabia e não sabia. Pensava em como aquele exercício, doloroso como foi, tinha sido a coisa mais útil que eu tinha feito naquele período inteiro. Porque clareza não é confortável. Mas clareza é a única coisa que você pode usar de verdade quando está tentando tomar uma decisão que importa. Subi as escadas do apartamento, abri a porta, liguei a luz da sala. A estante torta do lado direito estava lá, com os livros que o Mateus tinha ajudado a organizar em ordem que ele chamou de lógica e que eu chamei de arbitrária e que ficamos discutindo por 15 minutos sem chegar a um consenso. Fui até a estante. Peguei um dos livros, um que a Mariana tinha me dado de presente anos atrás no aniversário, de um autor que ela amava e que eu ainda não tinha lido. Voltei pro sofá. Abri na primeira página. Comecei a ler. E essa é a parte que eu não esperava contar quando comecei esse relato, mas que talvez seja a parte mais verdadeira dele. A vida continua. Não de forma apoteótica, não com a leveza que as histórias de superação prometem. Continua do jeito que as coisas continuam de verdade, com a estante levemente torta e as instruções num idioma não identificado e o filho que tem a risada da mãe e o livro que você ainda não tinha lido. É o suficiente. No momento certo, é o suficiente. Conta pra mim nos comentários, você já esteve numa situação em que precisou ficar em silêncio quando tudo dentro de você queria explodir? O que te fez esperar? Quero ler o que você tem pra dizer. E se você não é inscrito ainda, clica no botão vermelho. A gente tem mais histórias assim pra contar, histórias que não têm respostas fáceis mas que são reais, e que talvez te façam sentir um pouco menos sozinho com as suas próprias perguntas. Mas deixa eu voltar pra um ponto que passou rápido demais e que merece mais do que uma linha. A noite que eu fiquei acordado olhando pro teto, antes de qualquer conversa, antes de qualquer decisão. Essa noite foi o que moldou tudo que veio depois, e eu quero ser honesto sobre o que aconteceu nela porque é a parte que a maioria das pessoas não conta quando fala dessas situações. Não foi uma noite de raiva pura. Raiva existia, sim, mas raiva simples teria sido mais fácil de administrar. O que tornava aquela noite complicada era a quantidade de coisas contraditórias que estavam acontecendo ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Eu estava com raiva de ter sido enganado. Mas também estava com raiva de mim mesmo por não ter perguntado as perguntas que eu estava evitando fazer há meses, porque as respostas que eu tinha eram confortáveis e eu preferi não verificar se ainda eram válidas. Raiva de outra pessoa é simples. Raiva de si mesmo é complicada porque não tem pra onde jogar. Eu estava triste com a possibilidade de perder o casamento. Mas havia também, e essa é a parte mais difícil de admitir, um alívio estranho em cima dessa tristeza. O alívio de quem estava carregando uma dúvida que não tinha nome ainda e que finalmente ganhou forma concreta. A dúvida é mais pesada do que a certeza, mesmo quando a certeza dói mais. E havia uma terceira coisa, menor mas persistente, que era uma espécie de espanto com minha própria reação. Porque eu tinha passado anos acreditando que se algo assim acontecesse comigo, eu saberia exatamente como reagir. Que eu teria clareza imediata, que a indignação moral seria suficiente para guiar cada passo subsequente. E o que eu descobri naquela noite olhando pro teto era que clareza moral e clareza emocional são coisas completamente diferentes, e que ter uma não garante ter a outra. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa naquela noite. O quanto eu não me conhecia nos pontos que importavam. Às 3 da manhã daquela madrugada eu me levantei, fui até a cozinha, enchi um copo d'água, fui até a janela da cozinha que dava pra rua. Estava vazio lá fora, aquela quietude específica das ruas residenciais de madrugada. A rua onde eu morava há 11 anos. Onde meus filhos tinham aprendido a andar de bicicleta. Onde o cachorro da vizinha que tinha morrido 3 anos atrás costumava latir toda vez que eu abria o portão. Fiquei naquela janela por talvez 20 minutos. Não pensando em nada articulado. Só deixando a madrugada existir em volta de mim até que eu me sentisse capaz de voltar para a cama e fechar os olhos. E foi nessa janela, sem que eu planejasse, que tomei a decisão mais importante daquele período inteiro. Decidi que ia ouvir antes de falar. Que ia dar espaço para entender antes de reagir. Não porque era coisa nobre a fazer, não porque eu era um homem calmo por natureza, porque não sou especialmente calmo. Mas porque eu sabia que a minha reação impulsiva naquela situação não ia me dar o que eu precisava. O que eu precisava era de verdade, não de catarse. Essa decisão custou um dia de silêncio pesado. Custou sentar na mesma mesa e jantar com ela sem dizer o que eu sabia. Custou sorrir quando ela disse alguma coisa engraçada num jantar que eu estava vendo mas não habitando de verdade. Mas também foi essa decisão que me permitiu ter a conversa que tivemos no dia seguinte da forma que tivemos. Com espaço suficiente para que ela fosse honesta em vez de defensiva. Com distância suficiente para que eu pudesse ouvir sem explodir antes de entender. Não estou dizendo que foi a única forma certa de lidar.
Cada pessoa carrega seus próprios instrumentos, e o que funciona para mim pode não funcionar para mais ninguém. Mas foi honesto com o que eu sou, e isso foi suficiente para que eu chegasse do outro lado daquilo sem me reconhecer menos do que antes. Hoje, quando olho para aquele período, o que vejo não é uma história de traição e vingança e reconstrução heroica. O que vejo é uma história sobre o quanto a gente não conhece de si mesmo até que uma situação tira o chão debaixo dos pés e você descobre no que você realmente se apoia quando não tem mais chão. Descobri que me apoio em honestidade. Não como virtude abstrata, mas como necessidade prática. Não consigo funcionar dentro de uma realidade que não é real. E descobri que isso se aplica tanto à honestidade que exijo dos outros quanto à honestidade que preciso ter comigo mesmo. Foi um aprendizado caro. Mas foi real. E real, como eu disse, vale mais do que qualquer versão mais confortável que não aguente o peso da verdade quando ela aparece na porta sem avisar. O Bento, meu filho mais novo, me perguntou semanas depois, na primeira vez que me visitou no apartamento novo, se eu estava sozinho demais ali. Eu disse que estava aprendendo a diferença entre sozinho e solitário. Ele fez uma cara de quem não entendeu completamente, mas que achou que o adulto tinha dito algo que provavelmente fazia sentido com mais idade. Depois disse: "Tem Wi-Fi aqui?" Eu disse que tinha. Ele tirou o celular do bolso, conectou, e passou a próxima hora no seu próprio universo digital enquanto eu preparava o jantar. E aquela hora foi, de um jeito que eu não esperava, exatamente a quantidade certa de companhia. É isso que a gente não percebe no meio da turbulência. O suficiente não é o mesmo que perfeito. O suficiente é o suficiente, e isso já é muito mais do que parece quando você está no fundo do buraco achando que o buraco é o estado permanente das coisas. Não é. O buraco tem borda. Você chega lá quando chega. E quando chega, a estante torta e o filho com o Wi-Fi e o livro que você ainda não tinha lido são o suficiente para que a noite termine sem o peso da noite anterior. Isso é o que eu tenho para contar. Obrigado por ter ficado até o fim.